Fala galerinha, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre a construção de gráficos, né? Vamos relembrar como a gente faz para construir os gráficos. Então, bora nessa. Então, ó, se D é finito, podemos proceder da seguinte maneira. O primeiro passo é construir uma tabela na qual aparecem os valores de x pertencentes a D. Tudo bem? No caso, D seria o domínio. E os valores correspondentes y, calculados por meio da lei y igual a f de x. Tá certo? Lembrando que y e f de x é a mesma coisa. O segundo passo, representando cada par ordenado AB da tabela por um ponto do plano cartesiano. O conjunto dos pontos obtidos constitui o gráfico da função. Entendi, foi nada, né? Então vamos mostrar na real como é que funciona isso. Ó, vejamos como construir o gráfico da função dada por y igual a 2x. Então, ó, essa é a minha função que foi dada. Essa função tem o domínio menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Ou seja, esses são os valores de x que eu vou substituir aqui. Lembrando que eu poderia escrever tranquilamente f de x igual a 2x. É a mesma coisa, tá, pessoal? Então, não se espantem com isso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é construir a tabela. Tá aqui, ó. Eu tenho os meus valores de x aqui em cima, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. O que eu faço agora é pegar esses valores e substituir aqui, ó. Então, eu teria o quê? 2 vezes menos 3, que dá menos 6. Depois, 2 vezes menos 2, que dá o quê? Menos 4. 2 vezes menos 1, que dá o quê? Menos 2. 2 vezes 0 dá o quê? 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Beleza. Então, o que eu fiz aqui, ó, foi justamente utilizando a tabela. Eu posso usar essa tabela na horizontal ou posso usar ela na vertical, né? Para poder fazer a questão da construção do meu gráfico. Ó. O segundo passo é representar os pares ordenados que estão na tabela por pontos a saber. Então, esses são os pontos. Ó. Deixa eu voltar aqui de novo. Então, ó, esse aqui seria o primeiro ponto. Ó, menos 3, menos 6, menos 2, 4, menos 1, menos 2. Olha aqui, ó. Menos 3, menos 6, menos 2, menos 4, menos 1, menos 2, 0, 0, 1 e 2, 2 e 4, 3 e 6. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós temos o gráfico, ó. Eu vou, cada um desses pontos, ó, o meu ponto A. Meu ponto A era o quê? Menos 3, menos 6, ó. Menos 3, menos 6. Marquei. Ponto B, menos 2, menos 4. Ponto C, menos 1, menos 2. Percebam, gente, que o meu domínio é esse povo aqui, ó. Esse povo aqui é o meu domínio, de menos 4 até 4. Desse meu domínio, eu trabalhei aonde? Eu trabalhei do menos 3 até o 3. Aqui foi onde realmente eu trabalhei, tá certo? O meu contradomínio é esse pessoal todinho aqui, ó, do eixo Y. Mas percebam que eu tenho uns elementos aqui, ó, como o 5, o 3, ó, menos 3, que eles não estão marcados, que eles não têm pares. Então, esses elementos eles são só contra domínio. Se eu quero falar de imagem, imagens são só os elementos que eu coloquei lá na função e eu encontrei esses valores correspondentes. Então, aqui, ó, menos 6, menos 4, menos 2. 0, 2, 4, 6. Só esses são imagens. Então percebam que eu estou, além de mostrando coisas novas, tentando relembrar para vocês a questão do que é domínio, contradomínio e imagem. Porque isso vai cair nos vestibulares, tanto para quem vai fazer aí CIS, PSC primeira etapa, quanto para quem vai fazer Enem lá no terceiro ano, tá certo? Então, olha esses exemplos aqui, ó. Veja como são os gráficos da função y igual a 2x em domínios diferentes do exemplo anterior.
Então, nesse exemplo anterior, o meu domínio, deixa eu voltar aqui, o meu domínio foram esses elementos aqui, ó, do menos 3 até o 3. Agora, eu tenho domínios diferentes, ó. Agora, eu vou começar do menos 4 ao 4, foi isso que eu fiz, né? Eu tinha do menos 4 ao 4, porém eu peguei do menos 3 ao 3. Agora não, o meu domínio vai do menos 4 ao 4. Quando a gente usa os colchetes assim, ó, o colchete desse jeito, significa que ele está fechado no primeiro elemento que está aqui. Se tiver também aqui, ó, desse jeito, para dentro, significa que os dois números que estão aqui, os dois valores que estão aqui, são fechados nesse primeiro e fechado no segundo. Se tiver algo assim, ó, por exemplo, desse jeito, significa que é fechado no primeiro valor, mas ele é aberto no segundo, então ele pode dar continuidade, tá bom? Quando aparecer algum exemplo disso daqui, eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então, aqui nesse momento, o fechado é menos 4 e 4, então eu tenho aqui esses meus extremos do meu domínio. Aí, a cada vez, eu tenho a minha imagem aqui, ó. Então, se eu tenho y igual a 2x, então 2 vezes 3, 6. Aqui seria o próximo. Lembrando que não vai ficar bonitinho, tá? Aí eu tenho 2 vezes 2, que é o 4. E 2 vezes 1, que é o 2, ó. A mesma coisa eu tenho aqui para baixo, tá certo? Esse meu outro domínio aqui, ó, é todo o conjunto dos inteiros. Ou seja, são todos os números negativos e números positivos. Não pode ter número fracionado, ok? Só inteiro. Então, eu poderia pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim, por infinito. Poderia pegar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e assim a gente vai para o menos infinito. Então, como ele deu todo o conjunto dos números inteiros, esse meu gráfico ele vai seguir para cima, né? E tanto os valores em x quanto em y serão infinitos, tá certo? Óbvio que como a gente não tem como escrever todos eles, a gente escreve somente alguns, tá certo? Esse aqui, ó, ele já é o conjunto, o domínio é o conjunto dos reais. Os reais eu posso ter fração, posso ter decimal, posso ter radical. Como vocês podem ver aqui, ó, nesse elemento, esse elemento aqui, ó, o ponto L, o x dele é 7 terços, então esse ponto aqui, ó, é 7 terços, e o y dele, bem aqui, ó, é 14 terços. Perceberam? Esse h aqui, ó, esse ponto aqui em y mede 3, e em x, ó, bem aqui, ó, mede menos 3 sobre 2. Então, percebam que eu tenho é o mesmo gráfico, só que os pontos estão sendo marcados de acordo com o domínio que me é dado. Nesse caso, são números do conjunto dos reais. Então, dado qualquer valor aqui sobre o meu eixo x, eu vou encontrar o y correspondente. Beleza? Então, vamos lá. Vamos construir o gráfico da função dada por y igual a x ao quadrado menos 4, com domínio nos reais. Então, se eu estou falando do domínio nos reais, isso significa que eu posso ter, números decimais, em fração, com radical e assim por diante, tá certo? Eu já vou colocar o gráfico aqui do lado para a gente visualizar como é que vai funcionar. E a gente vai fazendo ao mesmo tempo, tudo junto. Então, para o domínio, eu tenho esses valores aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1,5, menos 1, 0,5 e assim por diante, até chegar no 3. Eu tenho um correspondente aqui do y, no caso do menos 3, sendo 5. Como eu cheguei nesse 5? Eu peguei esse menos 3 e coloquei aqui, ó.
Então, eu fiquei com menos 3 elevado ao quadrado. Menos 3 elevado ao quadrado é o quê? Base negativa, expoente positivo. Nós teremos resultado... base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, 3 ao quadrado vai dar 9. 9 positivo menos 4 sobra 5. A mesma coisa com o 2. Ó. Eu vou ter menos 2 elevado ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 positivo menos 4 vai dar 0. A mesma coisa para menos meio. Menos meio elevado ao quadrado vai dar quanto? Seria a mesma coisa que eu tiver 1,5 vezes 1,5. E isso daria quanto? Isso daria 2,25. 2,25 menos 4 vai dar menos 1,75. E assim por diante, pessoal. Agora percebam que chega num ponto que os valores eles começam a se repetir. Ó. Quando eu chego aqui no zero, o x sendo zero, o meu y é menos 4, ó, bem aqui. Só que quando eu tenho o x positivo, o meu y, bem aqui, ó, ele volta a assumir esse mesmo valor, ó, menos 3, ó, bem aqui. Ó, ele assume o mesmo valor, menos 3. Depois, quando eu tenho 0,5 já positivo, eu vou continuar tendo menos 3,75, assumindo o mesmo valor. Então, percebam que até o 3 positivo, aqui em cima, ó, 3 positivo, ele vai ter o seu correspondente, o 5. Então, esse é o gráfico da parábola formada por essa função aqui, ó, formada por essa função, com domínio nos reais, tá certo? Lembrando que quando ele diz que o domínio é no conjunto dos números reais, eu posso ter números inteiros, positivos, negativos, ó, negativos, posso ter com casa decimal, posso ter infração e assim por diante. O ideal, obviamente, que quando a gente for resolver, é que nós encontremos números que sejam mais práticos da gente fazer os cálculos. Mas aqui foram utilizados esses números para poder mostrar a parábola, né? A parábola, que no caso é o gráfico que está sendo mostrado aqui, como ele realmente ficaria. Então percebam, pessoal, que não é complicado, tá? É só você seguir esse passo a passo, de ver a função, verificar quem é o domínio, que são os elementos de x, substituir dentro da função e achar o y. Lembrando que toda vez que você localiza o y correspondente ao domínio, correspondente ao x, você está encontrando a imagem da função. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só chamar a gente.